35 no máximo, tem que sair daqui. Pro Marinho vir pra trás. Tá, vem, fica na sala, 7h35, ela tem que deixar o Marinho. Ele ficou de pra lá. Não quer ficar aqui não? Fica pior. Fica melhor aqui, então fica você aqui, fica. São duas? São duas. Então fica aí. Senta aqui no meio. Toca tudo aqui. Eu recebi, mas não te passei não. Eu recebi. Quem passa as informações para mim é um coronel do Exército. E já estou colocando aqui de serviço secreto russo. Eu sei, eu falei na época. Esqueci o nome dele aqui. Magela, mas... Maguela. Não. Quer sentar por aqui? Quer sentar por aqui? Tudo bem, entra aí, por favor. Foi uma honra muito grande estar aqui, nós admiramos muito o senhor, estar nessa luta com a questão do Flávio, uma guerra, né, presidente? Uma guerra no Rio de Janeiro. Hoje a gente até recebeu a atualização de um RIF do Frederico, certo? A gente chegou o advogado dele, isso não vai parar, daqui a pouco vai ser comigo, daqui a pouco vai ser com o Rodrigo, que é outro colega, vai ser com a Juliana. E o Ministério Público, ele trabalha assim, eu no dia que 16 anos do Rio de Janeiro, já estou acostumada, né? A gente trabalha lá já há um tempo, já sabe como que eles fazem. O modo operante. Tem uma guerra, o habeas corpus, a questão do foro, que deveria ser uma coisa óbvia, né? Mas não é, porque é o filho do presidente, né? Porque é o Flávio, é o filho do presidente da República. E eu trabalhei por 10 meses, fui perseguido de todas as maneiras para conseguir, graças a Deus, a gente conseguiu 2 blocos a 1, eu tenho quase certeza que a gente vai manter, o Ministério Público perdeu prazo. Perderam prazo no caso de reclamação, eles inventaram uma reclamação. E perderam prazo, na verdade... Tentaram culpar outra pessoa. Tentaram culpar a procuradora aqui, todo mundo que deu algum parecer favorável, se movimentou de alguma forma, que não seja contra, não é favorável, porque ela entende que é o correto. Está com 3 processos administrativos, levantaram a minha vida inteira, só que não encontraram nada, presidente. Vai procurar, não vai achar nada, graças eu sou da OAB, então a gente tem o apoio da nossa instituição para trabalhar, então a gente não é perseguido. Nem de todas as pessoas. Perseguido o Vitor, Granado, advogado, que é nosso amigo. Nós também não gostamos tanto. Eu queria respeitar o sigilo da Não pode falar. É advogado é igual um padre no confessionário, não é isso? Lógico, a gente tem que ter uma prerrogativa do advogado, mas pode mas nós conseguimos que a OAB apoiasse a questão do Vitor e fizesse o habeas corpus, e eles ainda nos permitiram modificar o habeas corpus. E nós conseguimos. Eu consegui fazer da minha maneira e conseguimos também outra vitória no TRF, mas nessa guerra, nessa luta, dessa maneira. Então, e a gente começou a estudar como que se deu a investigação do Flávio, que é uma investigação típica de tudo que a gente levou na vida. Eu já atuei em alguns inquéritos da Funda da Onça, tudo que acontece com o Flávio nunca aconteceu com nenhum parlamentar em nenhum lugar, muito menos no Rio de Janeiro. E a gente descobriu coisas assim, muito graves. A gente chegou à conclusão que o RIF do Flávio foi encomendado. O que acontece é que a gente começou, quando nós ganhamos o HC, e enfim, quando o Flávio passa o caso todo para a gente achou que seria interessante a gente se assenhorar, né? Como dizem no Supremo, a gente se assenhorar do processo inteiro. E nós fizemos assim, uma força-tarefa para a gente ter noção de tudo que está acontecendo, não só daquele ponto específico, mas desde o início, que é como a gente costuma trabalhar em qualquer processo. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos um dos PICs e eu comecei a verificar, quando peguei o primeiro RIF, eu vi que havia algumas particularidades que não faziam sentido estarem presentes ali no RIF. Por quê? RIF é o relatório de inteligência financeira que vem aquela listagem toda. PIC é o procedimento do Ministério Público para investigar. O PIC é a investigação do Ministério Público. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui, porque o relatório de inteligência, ele é formado, né, do COAF,
ele é informado por alguns sistemas de informação, especialmente pelo SISCOAF, que é um sistema que vários órgãos, né, bancos, lojas, enfim, várias instituições têm que informar o COAF, e aí, a partir disso, eles chegam à conclusão de que existe movimentação atípica que não necessariamente é ilegal. E eles fazem uma análise junto à Receita Federal para saber se aquela movimentação é ilegal ou apenas atípica. Porque, por exemplo, se eu comprar amanhã um imóvel de 5 milhões de reais, é atípico. Mas pode ser que seja legal, porque eu posso ter recebido honorários, enfim. E aí a Receita e o COAF fazem essa análise, né? Só que eles têm determinados, eles declaram quais são os sistemas de informação deles, e algumas informações que eu encontrei no RIF, eu falei, não são informações. A grande coisa é que o RIF, ele pode ser espontâneo, feito espontaneamente pelo COAF, ou encomendado pelo Ministério Público. Só que esse RIF da Furna da Onça, que tem aqueles 22 núcleos, em que o Queiroz aparece pela primeira vez, esse RIF é declaradamente um RIF espontâneo feito pelo COAF. Bom, primeiro que o COAF não faz espontaneamente um RIF com 22 gabinetes da forma que fez. Eles nem eram algo, nem o Flávio nem era. Não, era tudo por conta de uma outra operação, que era a cadeia velha, e aí havia alguns deputados, então não fazia sentido aquele RIF estar daquela forma que estava. Eu comecei a pesquisar, a gente tem assim a sorte na vida de ser muito, de conhecer muita gente, poder, quando a gente ignora algum assunto, a gente acaba pesquisando o assunto com as pessoas que podem nos informar. E eu achei que o RIF fosse errado, e eu fui me informar se realmente o RIF estava errado, se aquele RIF realmente não era um RIF diferente do que ele deveria ser. E aí o que eu percebi? Que de fato aquele RIF não é um RIF espontâneo, feito pelo COAF, e que existem informações, por exemplo, tem uma informação no item 81, se não me engano, 80, 81, que fala o seguinte, Fabrício Queiroz, foram avaliadas 2 mídias em que se percebe que Fabrício Queiroz é motorista do deputado Flávio Bolsonaro. Nenhum RIF fala de mídia. Não existe sistema de informação para informar isso. Não existe. Mas a gente trabalhava eu falei, essa informação. Não, isso está errado. Um relatório, isso com certeza absoluta está errado. Enfim, e a gente é muito obsessiva com as coisas que a gente faz. Então não é pobre, a gente ficou você não dorme, não? absolutamente. Eu descubro alguma coisa. A gente ficou absolutamente voltada para isso. Você dormir no seu e casa, aí, você sofreu muita atenção. Aí o que eu descobri? É muita maldade, entendeu? Aí o que a gente, com essas pesquisas que eu venho fazendo, acho que é 1 mês e meio, né, Sandra? Por aí. O que eu descobri? É complicado para uma pessoa que é advogada de defesa, né, falar, imputar conduta criminosa a outras pessoas, mas assim, pelos nossos clientes a gente faz qualquer coisa, não tem problema algum. E o que nós descobrimos? Que existe dentro da Receita Federal, especificamente no COGER, no COPEI, né, na Corregedoria e na Pesquisa e Inteligência, que são 2, pelo que eu entendi até agora, são 2 faces da mesma moeda, né? A Corregedoria funciona para dentro e a inteligência funciona para fora. Existe uma organização, que hoje eu entendo ser uma organização criminosa, que tem o objetivo de destruir desafetos e inimigos. Quem são os desafetos e inimigos? Quem eles elegerem ou politicamente ou por questões financeiras. Eu cheguei a verificar que existe um deles, que eu não tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo, mas me parece que tem uma casa na Gávea, eu já tenho até foto da casa, uma casa que vale 15 milhões, alguma coisa assim, enfim. A gente já contou tudo isso. E aí eu consegui verificar o seguinte, que todas as vezes que se tentou denunciar essa organização, outros órgãos, não os órgãos da Receita, tá? Mas especificamente são pessoas que estão lá há 14, 15 anos, né? Que se revezam. E aí eles têm uma blindagem de diversas instituições.
Que instituições? Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, um procurador específico que hoje ocupa um cargo de chefia, ele é chefe, substituto da Procuradoria da República no Rio de Janeiro. Tem muita história da demissão para eles poderem entender que não vou contar, mas tem CGU, tem AGU, tem todo. Imagina, é como se eles aparelharam a República para poder fazer esse tipo de coisa. É basicamente o seguinte, os senhores estão sendo atacados pelo quinto escalão. É uma coisa inacreditável. Porque eles têm acesso a essas informações da sua vida inteira, dos seus assessores, eles olham o que interessa e vão lançando para a imprensa. Hoje o que apareceu do Fred, que fala dos valores que ele recebeu dos Estados Unidos, da Cristina Boni, isso inclusive tudo é legal, ele recebeu agora, no final do dia que eu pedi a advogada para poder atualizar o pique do Flávio. Eu falei assim, que matéria é essa no Globo? O que eles fazem? Eles lançam para a imprensa e depois disponibilizam para a defesa. Né? Aí veio pra gente, tá no meu celular, deixei meu celular lá fora e mostra. Aí, a pirâmide sobre a vida do Frederico Assef. Já o que o Fred está fazendo no pique do Flávio? Ele não é investigado, ele não guarda a relação da questão do Frederico ter recebido honorário, se trabalhou, não trabalhou, lavou dinheiro, isso não tem nada a ver com a investigação do Flávio, entendeu, presidente? São coisas completamente diferentes. E aí? Ele trazem, eu tenho certeza que eles vão denunciar o Fred por alguma coisa. Ele traz a se bobear a gente também, não tem problema. Eu entendo o seguinte, a gente não pode ter receio do que vai acontecer com a gente, das consequências. Não dá para ter covardia se você está atuando numa defesa, especialmente nessa defesa. Então, acredito até que se isso aqui vier à tona, a gente vai ser bastante atacada, mas, francamente, eu pouco me importo. O que acontece? Eu juntei aqui, eu fiz um pedido, general, especialmente para o GSI, porque é um pedido de averiguação dos sistemas de inteligência que atendem à Receita Federal, mas o pedido a averiguação precisa ser feita pelo CERF. Quando vocês pediram? Não, estou pedindo agora, estou trazendo hoje. Tá bom, tá. Estou comendo mosca. Não, de forma alguma. Por quê? Porque também tem uma verificação. Eu jamais comeria mosca em relação a uma situação dessa. Deles é invisível, ainda tem isso. O que eu descobri aqui, gente? Olha só o que eles fazem. Eles instauram uma investigação, seja lá como for. Tem duas formas em especial. Ou por meio desses rifles simulados, né, criados, que eles dizem que é espontâneo e não é, ou por denúncia anônima. Então, internamente, para a corregedoria, eles fazem denúncia anônima, externamente, eles vêm com essa história de rifle, tá? E aí, quando você pega ou a denúncia anônima e começa a investigação, ou o RIF, por conta do RIF você começa a investigação, eles já começam a ter providências muito rápidas. No caso, por exemplo, do Flávio, no caso da Furna da Onça, vocês devem se lembrar que teve uma reportagem da Folha de São Paulo, depois veio um advogado e noticiou um crime por conta dos imóveis do Flávio. Logo em seguida, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro começou a investigar. Isso não é o modus operandi do Ministério Público, a gente conhece, eles não levariam nem em consideração o negócio dele. A minha tese é que eles fizeram a encomenda disso tudo, tá? E aí, como é que essas pessoas trabalham? Eles têm, todo funcionário da Receita pode acessar esses sistemas e cada um, conforme a sua hierarquia, a escala de hierarquia, tem uma possibilidade maior de acesso normal. Essas pessoas, até agora eu sei de 4 ou 5 pessoas, eles encomendaram uma senha que torna indetectável o acesso feito por eles. Tá? Senha master, né? Senha master. Eles chamam de manto da invisibilidade. E aí, por que isso é importante para o caso do Flávio? Primeiro que o modus operandi é igual, tanto para a corregedoria quanto para a inteligência, eles fazem a mesma coisa, só que se a gente conseguir provar que eles fizeram toda essa apuração e só depois eles vieram com esse RIF espontâneo, e por meio dessas senhas invisíveis, a gente consegue a nulidade do RIF. Na verdade, como é que a gente consegue investigação do Flávio? Porque é tudo brota o RIF. ilícito. Não existe de encaminhamento, não tem nada. Aí, quando eu vi isso, eu mando um e-mail. Eu falei assim, como que foi para eu? Eu quero um encaminhamento. Não, doutora, porque a gente
trabalha assim, não, a gente trabalha assim não. Como que o RIF do Flávio Não botou existe. um belo dia no Ministério Público? Aí eu começo a dizer, pô, Luciana, porque eu sou pessoa não grata da instituição do MP, claro, porque eu trabalho para desfazer essas ilegalidades, né, que é todo dia. O Flávio teve uma proporção maior, mas isso não é isolado. Então, quando eu comecei a dizer, pô, perceberam isso. Aí não tem, na verdade, aparece um RIF do nada do Flávio e começa a celebrar na vida dele, buscar apreensão, prisão de Queiroz, do nada. A verdade é que eles agem assim, só que em relação ao Flávio, é um excesso. Então, o que eu tenho? Eu não tenho uma prova de que foi feito isso com o Flávio. A gente quer Qual é a prova verdade, possível de ser produzida? O SERPRO, ele produz um relatório, eu até trouxe um aqui de exemplo, que é uma apuração especial, chama a apuração especial do SERPRO. O SERPRO consegue levantar todos os acessos que foram feitos antes do início da investigação. Chama apuração especial do SERPRO. Segundo o que me informaram, a primeira pessoa que tentou fazer isso, que é uma pessoa, foi um sujeito, que eu até coloco algumas coisas aqui para que fique mais fácil de compreender, o funcionário da Receita, que começou a falar o seguinte, olha só, eu faço o que você está pedindo desde que você me mande um ofício determinando. E a partir daí foi feita uma perseguição e ele foi demitido efetivamente. Quando ele foi demitido, ele começa a tentar divulgar e denunciar esse esquema. Não só porque ele trabalhava já no tal do SCOR 07, que é o escritório da Corregedoria 07, que é quem faz todo esse esquema, né? Então, eles levam 1 ano para conseguir essa apuração. Porque se você consegue essa apuração, você consegue perceber que muito antes do que eles declaram, o Eduardo em especial, eles dizem ter começado a investigação por meio de uma denúncia anônima e eles não começam. A gente vê pela apuração especial dele que o acesso 1 ano antes eles já estavam pesquisando. E eles não pesquisam qualquer coisa. Eles pesquisam. Não é interessante não funcionário. Eles pesquisam todas as bases. Isso é rotineiro. A quantidade de base que eles pesquisam. São bases que eu não conseguia, que eu não sabia, nem que existia. Isso é de uma pessoa qualquer. A base é o que ele consegue acessar a senha dele. Ele consegue ver de imóveis, a conta de navio, a conta de ele. Essa pessoa, por um relatório simples, por um relatório que qualquer advogado pediria, esses acessos não aparecem. Se você pede a apuração especial do SERPRO, aparecem todos esses acessos que foram feitos, ou seja, você demonstra que não houve uma investigação como deveria ser feita. É uma investigação completamente ilegal, inconstitucional e passível de nulidade de todos os pontos. Todos os pontos a gente consegue anular. Entende? Então, nesse caso aqui que eu trouxe, eu trago aqui, eu mostro exatamente o que acontece no caso desse. Foi feita uma denúncia sobre isso. 4 funcionários da Receita que foram alvos dessas pessoas. Eles pedem ao Sindicato dos Auditores Fiscais, eles fazem uma representação. A partir dessa representação, o sindicato quer expulsar essas pessoas, esses 4 auditores, esses 5 auditores, do sindicato. Eles só queriam expulsão do sindicato por conta das condutas ilícitas. Fica provado por A mais B que eles praticam esse crime, um crime atrás do outro. Né, de acessos ilegais e de perseguição e de destruição de inimigos. A partir do momento que eles fazem isso, o procurador da República no Rio de Janeiro me faz uma ameaça ao sindifisco, determinando, ele fala que é uma recomendação, não é uma recomendação, ele determina, ele exige que o sindifisco pare a investigação. Não só essa investigação, mas qualquer investigação feita contra a Corregedoria. Essa parte aqui é mais importante. Assim, sob pena deles responderem. Aqui, ensejará se não parar. Uma recomendação, mas se não parar com a investigação imediatamente contra essa cúpula da Receita, ensejará o ajuizamento de medidas judiciais cabíveis no sentido de sua imposição e de promoção de responsabilidade pelas violações da lei, que venham a ser identificados pelos danos morais, o procurador da República falando de dano moral,
causados à coletividade, inclusive pessoalmente contra os responsáveis pelas apurações indevidas levadas a efeito pelo científico, que é o sindicato que está exatamente lá para coibir isso, contra servidores lotados e órgãos da corredoria. Não é para fazer essa e nenhuma outra futuramente. Aí, basicamente, aí depois disso, a AGU ingressa com uma ação contra o sindifisco, o juiz aqui de Brasília determina que a União saia do polo ativo e determina também a incompetência, porque é um absurdo isso, e a CGU também faz uma representação contra eles. Né? Então, assim, é o seguinte, qualquer pessoa que tem que chegar a esse grupo é perseguida por todos os lados. De quando é essa peça? A manifestação do procurador, achei... De novembro do ano passado. Tem os 4 auditores? Os auditores todos estão tem tudo aqui. A gente tem uma sentença do Itagiba, inclusive, do Itagiba Jaca Preta, que é o tio do advogado do Queiroz, né? E ele determinou uma apuração especial do certo, e lá ele consegue detectar essas senhas invisíveis. Ele não consegue só isso, ele consegue demonstrar que essas pessoas conseguem colocar dados falsos em computador. A sentença dele está aí, a sentença diz que a perícia constatou que os dados foram inseridos posteriormente à apreensão do computador. Então, o que a gente gostaria, assim, para resumir também, para não tomar o tempo de vocês, que é precioso. A gente gostaria que essa apuração do certo em relação ao Flávio, a esposa do Flávio, nós não temos procuração para isso, mas eu acredito que dos irmãos, da família toda do Flávio, deveria ser feita para saber, para mostrar quem são os... Porque a partir do momento que a gente tem essa apuração, uma dessa aqui, do Flávio, a gente consegue pedir a nulidade disso tudo. E a gente não consegue pedir a nulidade só do caso do Flávio. Porque vai ter um impacto, na verdade. A grande questão podem falar o seguinte, que o presidente da República está querendo se utilizar da estrutura da presidência para defender o filho. Só que esse caso aqui, isso que a gente descobriu, pode beneficiar de uma forma ou de outra todas as pessoas que foram atacadas. Então não dá para dizer que é uma coisa partidária, ideológica. Eles têm a atuação do GSI. Não, está aqui, eu peguei aqui Então, e com isso a gente consegue anular a fórmula da onça de um modo geral. Mas não é complicado. A outra opção seria uma reclamação no Supremo, quando foi julgado aquele curso no sentido de que poderia começar a investigação. Os advogados da fórmula da onça, os deputados, estão trabalhando? Não, ninguém tem noção. Para se defender? Não, ninguém tem noção disso aqui. O maior culpado da fórmula da onça, etc., é o Flávio. É verdade, é isso. Não é que ele é o maior culpado, ele é o único culpado. Os demais deputados estão tranquilos. Aquele de 49 milhões, ele representa a lei. Ele não vou reclamar para mim. Você sabe dizer se tem alguma coisa contra mim? Não sei, presidente. Eu não sei se tem alguma coisa contra o senhor, não sou advogado do senhor. Olha que loucura. E aí, tudo que eu estudei do Flávio, os imóveis do Flávio e tudo mais, acho que não tem nada. Eles reclamam que a gente não entra no mérito, mas a gente não tem que entrar no mérito agora. Por quê? Porque o processo é totalmente ilegal. Hoje não é denúncia. O processo é ilegal. A gente vacinar o MP do que a gente tem, eu vou dar margem para eles contra-atacar. Eles não têm a menor noção que a gente sabe disso. Qual seria outra opção que a gente poderia fazer sem ser através da GSI? Eu entrar com uma reclamação no Supremo, porque a forma em tese que o relator é o Gilmar Mendes é temerário. Eu não sei a relação que ele tem com essas pessoas. Eu já não entendi mais nada, tá? Eu não sei. Eu acho que ele vai deferir. Não tem como não deferir. Mas eu acho que ele vai deferir. Mas a gente precisa uma apuração especial do certo para dizer o seguinte, olha, pode começar sim uma investigação através de relatórios e ajuda com a APA, mas de formas, as comunicações são formais, transparentes, não é você mandar por e-mail, tem comunicação no e-mail para a Receita direto do MP com a Receita Federal sem passar pelo Judiciário. Não, e o que é mais curioso é o seguinte, depois que começar, essa é a terceira ou quarta apuração especial que se consegue. Eles começaram a tentar, depois da decisão do Supremo, dizendo que eles podem conversar, né? Os órgãos de controle podem conversar entre eles, só que tem que ser tudo formalizado, porque precisa haver um controle posterior. Eu juntei aqui uma informação
da Corregedoria da Receita Federal dizendo o seguinte, que não é necessária a formalização, porque depois, com a instalação de PAD, qualquer irregularidade fica suprida. Imagina isso. Ontem eles fizeram a proeza de ontem, provavelmente estão desconfiados, tá? Eu acredito que eles já possam estar desconfiados. Porque ontem saiu uma publicação, curiosamente, ou seja, o dia que a gente estava se preparando para vir para Brasília, que eu estou falando isso com o Flávio há um tempo, mas a gente estava levantando esses bons judiciais de apuração especial, que realmente constatam, em todas essas decisões aqui, tá? Que constatam que eles invadem uma senha mesmo de outras pessoas que sofreram, o juiz readmitindo um funcionário público porque viu que foi de uma forma ilícita, o modus operandi deles, a gente está falando de 14 anos. E agora, curiosamente, saiu uma publicação ontem dizendo, olha, como se fosse um compliance, né, Juliana? Não, eles instituíram um compliance na Receita Federal. Quem controla? Quem controla são essas pessoas. Pessoal, agora você vai pesquisar de forma transparente. E eu vou ver isso aqui. Não, eu sou sai de lá. E o que acontece? A gente precisa que isso seja feito o quanto antes. Por quê? A nossa impressão é que o Flávio não vai parar de apanhar. Não vai. Mas pode falar dele. Não vai. Eu dou 2 meses para começar. Entendeu? Não vai parar de apanhar. E um negócio desse é complicado. Eu entendo o grau de problema que isso pode trazer. Por quê? Porque isso é a Receita Federal do Brasil. É a Corregedoria da Receita Federal do Brasil. Eles estão lá há 14 anos. Eles mudam, tem um substituto, aí eles fazem aquele sistema de rodízio para ter. Isso aí explica a roubalheira 20 anos, né? Roubalheira. Isso explica tudo. Essa questão já foi judicializada em algum momento? Não. A gente está tendo muita cautela. Eu não faço nada sem falar. Tem que haver uma análise antes, entendeu, presidente? contundente se há alguma realmente robusta essa questão desses 4 auditores. Se realmente foi barrada pelo Ministério Público. Eu tenho até a prova. Porque esse é o caminho correto de averiguar alguma possível vulnerabilidade ali. O que circula realmente é a promiscuidade entre MP e Receita desde o começo. E não é apenas o COPEI, é o SPEI na ponta. O SPEI, com são certeza. sempre os Exatamente. o que bate em uma unidade. Que bate na questão do e-mail, que já é sempre levantado com a quebra do sigilo bancário. Exatamente. Isso é bastante robusto, qualquer que seja o ministro do STF, ele vai abraçar essa causa. Nessa questão. Desculpa. Abraça sim. O Flávio me falou para eu não fazer isso, que ele acha que tem Mas Não, deixa eu nesse te momento dizer, é isso já questão foi política. levado ao STF por uma das vítimas. Ele sempre pega uma Alexandre unidade de ali Moraes, da questão Moraes, do RIF. Se você estou colocando a parte da prova do RIF. Tá. E 3 ministros do STF já tiveram esse problema com a Receita no mesmo local. O próprio Gilmar Mendes. Sim. Se vier pela via do GSI, não é a mais correta. Por quê? Porque são dados diferentes de inteligência. Dados ordinários, nós estamos com uma celeuma, a inteligência está sendo atacada, o STF não está num bom momento para isso. Mas esses são dados fiscais e bancários que eles vão colocar como sigilo. Então o GSI não vai ter acesso por uma barreira da própria Ministério da Economia, e o próprio ministro Paulo Guedes não vai poder estar do lado. Politicamente, o general Heleno vai ser crucificado como pessoalidade em prol do Flávio Bolsonaro, que está provocando essa questão em prol do processo. Eu acredito que não seja o melhor caminho. Legal, tem lei específica. Mesmo com previsão legal. Nesse juízo de exceção que está tendo da STF agora, previsão legal não quer dizer nada. A gente obteve uma informação de que o Gilmar Mendes ele é intimamente ligado ao chefe da Receita, tá, Marquinhos? Que pode ser um tiro no pé. Então, exatamente. Então, tem que perquerir o lado bastante robusto, que não venha a dar qualquer tipo de evidência contrária para que não se dê uma decisão de nulidade. Porque a questão é o RIF inteiro, está se perquirindo. Aí vem todas as partes dos requisitos. Né? A pessoalidade em cima do Flávio, o dever da obrigatoriedade da ação penal, que nenhum dos outros, 50 vezes mais, são diligências para não dar juízos conflitantes, só do Flávio que anda. Se alguém está com problema... Mas o que é? Aí corta. Mas o que acontece? O que a gente está pedindo para o GSI não é a nulidade. A gente só quer a apuração. A gente só quer a apuração. Vocês estão querendo para o SERPRO, mais vinculado a um dado de receita. O SERPRO vai dar, não, esse dado é fechado, é de sigilo fiscal e bancário, nas próprias legislações de inteligência, colocam que de investigação criminal e sigilo bancário e fiscal, eles não podem entrar. Não estou querendo ajudar no caminho, porque eu entendo que vocês estão no caminho de demonstrar uma nulidade devida, que esse é o ponto nodal da questão. Não, mas a gente tem procuração das pessoas para pedir isso.
A pessoa, o sigilo, é para Eu resguardar. colocar que vai acionar um ministério palaciano Sim. para fazer uma provocação de uma questão concreta judicial em cima do Flávio, Já tem que nome não e vai CPF. ter sucesso. Você acha? Tenho certeza. Você acha que se fizer a apuração especial do CEP não vai Porque a constar? inteligência, o GSI não pode ter acesso a esses dados de quebra de sigilo bancário e fiscal da Receita. Tem que vir de dentro da Saiu a Receita. determinação do CEP. agora, reforçando, a gente já não tinha. E agora saiu a Mas olha só, a gente determinação. deu O na ministro Paulo Guedes O que a gente quer alterou o COPEI. Alterou o COPEI, não sei se está vinculado a partir de agora. Tem que verificar com calma as pessoas que estão ali tentando fazer, porque quem era o espelho dessa época, e eu conheço, realmente estava fazendo esse trabalho que você está nomeação do falando. presidente, Quem como é é? que tira 4 chefes que estão lá há 14 anos sem motivação? Tirar um, O atual corregedor da Receita Federal, que é o Barros, pode ser? O secretário da Receita é um cara muito bom. Bacana. Ele não está vinculado. Ele é- conversar com ele. Ele Dá pra é conversar bacana. com ele. O Tostes, Cara o que sério. eu soube, presidente, é que o Tostes, ele é uma ótima pessoa. Ele não faz parte desse esquema. Mas o corregedor, salvo engano, o Esposel. não, o Esposel é lá embaixo, é lá no Rio, Mas, no Escola 07. O Barros, ele não apenas, assim, com todo respeito, eu estou falando isso, assim, não quero ser leviana de apontar o dedo para alguém, mas pelo que eu já verifiquei, essa denúncia inteira, uma denúncia semelhante a essa, foi enviada para ele e ele simplesmente não fez Pediu para nada. apurar. E ele aqui, O negócio é o a seguinte, corregedoria tá se a procurando, corregedoria, nunca você teve. mostra para a Nunca corregedoria teve. da Receita Federal que um grupo de pessoas, um dos escritórios de corregedoria está praticando ilícitos recorrentemente para destruir pessoas e reputações, e o corregedor da Receita simplesmente se cala, não apenas se cala, como em relação ao sindifisco, ele ameaça o sindifisco. Cadê a manifestação Ele do governo? está prevaricando, a prevaricação dele é incontestável. Se ele não estivesse permanecendo nessa posição que ele está, se ele não permanecer na posição que ele está, é possível fazer essa averiguação. Eu entendo que O Sindifisco acabou sendo coagido pelo que vocês estão relatando. Tá aqui. Foi travado pelo Ministério foi Público. totalmente travado. É o mesmo pessoal, está com a mesma vontade de apurar essa questão? O sindifisco, Isso. Vocês não tiveram apenas... algum contato ali? Eu tenho aqui eu tenho o relatório do Conselho de Árbitros do Sindifisco mostrando item por item das irregularidades que essas pessoas praticam e indicando que eles sejam excluídos dos quadros do Sindifisco. E aí, a partir dessa manifestação do Sindifisco, o Procurador da República do Rio de Janeiro vai para cima do Sindifisco e ameaça o Sindifisco dizendo: se vocês continuarem investigando a corregedoria, vocês vão ser processados, inclusive, pessoalmente. O que ele fez? Como é que a gente pode dizer que essa pessoa não está em conluio? Inclusive, nós temos, eu não coloquei aqui, mas eu já tenho algumas outras decisões ou manifestações desse mesmo Procurador da República fazendo a mesma coisa em outras situações, demonstrando por A mais B que ele está passando panos quentes em cima das ilegalidades praticadas por esse grupo. Essa manifestação do procurador, como levou. Essa manifestação do procurador, que foi agora em novembro, Em 16 anos de militância, eu tá? nunca vi. Ele ameaça o procurador, depois entra a AGU e me faz uma inicial com 61 laudas, francamente, 61 laudas, a AGU. A AGU não tem tempo para fazer isso. A gente que é advogada privada, é difícil fazer uma peça grande, aí vem o juiz e o juiz demonstra a ilegalidade do que está sendo feito, e aí no final vem a CGU e faz a mesma coisa. Detalhe que eu tenho aqui, uma das vítimas manda um e-mail para o Barros. A CGU defende a corregedoria da Receita. Defende, e aí o juiz fala assim: olha, isso que vocês estão falando, a União não tem que ser paulatativo nisso, exclui a União.
não é que defende a corregedoria, não é a corregedoria, Então houve uma são linha que essas foi extinta. pessoas. Foi extinto. Foi extinto. Os pareceres da AGU. Tá tudo Tem aqui. também o assim, O parecer veio a manifestação da AGU, né, veio a inicial feita pela AGU, e o juiz falou assim, olha, a AGU não tem que se meter nisso, isso é uma questão privada dessas pessoas. Eu nunca vi a AGU se meter Não em houve questão grau de privada. recurso, Não. nem necessário, segundo grau. Até onde eu É um saiba. absurdo, eles inventam isso exatamente. Eles para inventam todo. Eles têm todo o aparato nas mãos deles. Então eles não são investigados pela Procuradoria, a Corregedoria está fechada com eles fazem o que eles querem há 14 anos e está tudo certo. Quem assina pela AGU do advogado Viu? chegou na união? Não, lá de é baixo. um- Primeira instância. Eu não sei se você ouviu, presidente, há um tempo atrás uma matéria que eles fizeram uma relação de todos os assessores, desde a época do seu primeiro mandato. Quando eu li aquilo, Eu comigo? a Fizeram, matéria a imprensa que foi lá, pegou minha relação de 89 e 90, e começou dos funcionários vereadores. de todo mundo, desde o Só que estão em cima do cara, fazendo a mesma coisa. Estão deixando igual, é a mesma coisa, você tem o mesmo meio, sabe, detalhes da vida. O riff do Frederico que chegou no Isso aqui é só. a boa relação da investigação do Flávio com o Por que Frederico. investigar o Frederico? Com calma. Não tem Deixa coisa. eu falar. O advogado, hoje é matéria do Jornal Nacional, é o advogado do presidente, é o advogado do Flávio. Eles tentaram fazer isso comigo, eles tentaram, só que eles não conseguiram. A gente tem 4 operações já no Ministério Público Federal, Tem uma a sugestão gente fala que a gente para protegeu, não é relação a protegeu, isso, mas é mas chamado correto, você não, vocês não fazer essa maldade não. Entendeu? Fizeram Nominados pirâmide quatro, né? São de no Brasília. Fred, com a esposa, das filhas dele, quanto transferiu. Isso não é relatório normal de quadro. Outra coisa. Vamos no caminho certo. Vou mudar de área, vou virar investigador. Olha, aquele lavou dinheiro, recebeu, não fala, o que isso tem a ver com a investigação? Não faz nada. Tem indícios de crime, instala um procedimento próprio, que a competência não é no Rio de Janeiro. As empresas não funcionam no Rio de Janeiro. Ele não fez tratativas no Rio de Janeiro. Ele não tem a base dele de trabalho, o labor dele no Exército do Rio de Janeiro. Não, isso tem no no Rio de Rio, Janeiro. acho que isso tem que botar, Me fala inclusive, por na que hora o que a Fred gente vai investigar tem que o estar Rio? soltar, inclusive, Investigado por quê, o Fred? Porque o roubo apareceu rico espontâneo por lavagem de dinheiro, organização criminosa. Você viu que pagou, mexe para Queiroz, compra dentro do jogo. Me fala Como é que como foi eu vou pegar o meu identificado dinheiro. o RIF? Não, mas a minha hoje protagonizou, tá produzido por buscando. eles. Mas como é que foi Globo.com. identificado que O foi? Fred pagou, Foi você específico pagou que como? queria. DOC, dinheiro, Porque tem um RIF Transferência provocado. bancária que também. provocou o problema. Sim, qualquer um. Ele responde. Zero. Esse tem o foi RIF. Transferiu. Aí o que o RIF acontece? aberto, Apareceu um que RIF Que transformação aparece. aberta. Porque ele pagou lá. Como é que a gente tirou, fala que o tudo Ministério dele, Público do Estado do Rio de Janeiro Ele um diz RIF que espontâneo. E Ele fala, é um RIF eles espontâneo. falam que isso é uma. Ele é diz uma que é um movimentação, risco, mas ninguém claro. começa a varrer a vida Eu dele. acho. Ele recebeu Levanta, 14 você milhões de dá uma reais. peça. Esse Tá, cara isso tá no Não, PIB, claro. deve ser empresa mulher É dele. empresa dele, exatamente. Aí, trouxe junto dos Estados Unidos que ele transferiu a conta dele, tá tudo lá. Tudo isso tem matéria. Tem negócio com vários ministérios há O que anos. acontece? Não é agora, não é comigo. Mas Inclusive, o meu prefeitamento do meu governo caiu o contrato do governo. olha, Devia aumentar, né? lógico. Estava com isso. Pois é. Depois. E, Isso vem em de seguida. qualquer forma, ainda que tivesse isso, que eu não vejo nenhum, sinceramente, por que isso estaria na investigação do Flávio? Qual é a relação da conduta do advogado dele, da empresa dele, com o Flávio Porque ele estava interessado de fato naquelas outras pessoas ali. Depois, Quando aparece o nome do Queiroz ligado ao Flávio, a minha tese é a seguinte: quando perceber o potencial do presidente ser e saber imediatamente que Fred? eles estão capturados na época 12 anos ali, inseridos naquele contexto, né? E como a nova campanha presidencial de baixa corrupção, o que eles devem imaginar? A gente tem que ir nesse caminho construir. E acho que está acontecendo. Olha, presidente, vou falar uma coisa aqui. Que acerto. O Lula é uma pessoa séria, uma pessoa firme, um homem de coragem. E eu contei algumas coisas para ele. Você conversou com ela? Conversei com ela, Paris, fui despachar. E contei para ele como é que o julgamento do Flávio de Janeiro. Cuidado, eu sabia. Ia para trás. de organização Eu não sabia que era por nessa extensão. E o desembargador, que foi professor do Flávio, né, do desembargador Paulo, já está cheio de procedimento na corregedoria. Aliás, hoje, Humberto Martins instalou um página contra ele. Porque um amigo dele foi preso e ele tinha uma empresa que nunca funcionou, que ele achou que fosse. Ele é escritor, escreve livro, fosse ganhar uma revista, que nunca funcionou.
Mas teriam sido sempre identificadas quando como decidiu a juízes questão do e Flávio, o nem último voto, informando que foi o voto que a funcionários Leirões, eu fiz que deu no seriam ao previstos recurso para no STJ, que o Ara já falou aqui que ele quer anular tudo mesmo, já foi despachado. Então, Vocês vocês não têm vão ver. informação clara que identifica essas juízes. Ele é doutor. Qual é? Não Não é o existe. Ele pode doutor, Não existe, não tem. Só recebe E é por isso que eu te digo, sabe quem fez isso aqui? É claro que eu fiquei 10 meses da minha vida, eu não gosto de despachar isso. Eu tenho maior carinho por essa área. Eu estava aqui fazendo com um aluno, eu nunca vi isso na minha vida, isso é uma maldade. Despachar, deu uma foto na câmera dele, conversou, da vereadora. Por favor. Tentaram mudar o Ministério Público Federal ser favorável. Eu acho que não. E o final de Tô errado? Porque, por exemplo, eu não tenho nada, eu atingi moralmente. Sim, não deu nada. Sabe por quê? O último imóvel meu, eu comprei em 2011. Uma boa. Essa Estado Globo por próprio, trás, ela faz STF, para a tudo Polícia isso, Federal, parece agora está uma dúvida E o mais. Flávio, Tem a difusão aqui. Advogados que vão peça Ele do não MP. queria no Essa é a tribunal de defesa. justiça. Assim, eu tenho as dificuldades que a gente está vivendo, mas Isso começa. as coisas acontecem. As pessoas querem estar perto dele. E o Flávio tem uma magia. Ele é uma pessoa Você que está é bem, talentosa, ele é você agradável. voando aqui, sei lá, você voando. Ele é um menino muito simples, né? Ele é habilidoso. Aí eu não sei o que Olha, Caio que ele fica admirado, ele está em pé ainda. Tá em pé. Ele fala assim pra mim, porque assim, vão acontecer coisas boas, eu não sei o que eu tô passando pra ele no tempo real. Eu não Eu acho que foi na hora que eu nada vi o seu sem autorização dele. Isso é uma questão muito delicada. Então ele realmente. Eu acho que foi naquele momento. Fica preocupado. Ele é impressionante. A gente Tudo bem, precisa vai ter ser uma problema. forma É impressionante. de chegar a esse Porque eu sempre digo a todos, eu digo que eu não quero ser ao militante. resultado da operação especial O que acontece e da mulher. não vou te dar possibilidade de caminho para dois. Pois é, olha só, lá federal, no certo, e na regional. O que você acha que eu faço assim, humildemente, uma sugestão? Muita essa Não vai conseguir dar, vai expor, muita essa comissão que Falta todo mundo na comissão. A gente não pode fazer o vice assumindo, ele já me chamou essa lá, pessoa, uma uma das pessoas, uma das minhas fontes, depois ele vai fazer, vai se aproximar, ele entende que você não é um modelo, mas ele não tem muito de contar. a advogada, e a mulher de dessas pessoas demitidas. E essa mulher mandou um e-mail para o Barros, que é o corregedor-geral da Receita Federal, e o Barros não respondeu, então o que ela fez? Ela fez uma notificação de justiça judicial, ou seja, ele não tem como dizer que não recebeu. Ele recebeu a denúncia de tudo que os 407 faz. Os códigos penais. Eu não vou chamar uma pessoa para perseguir, mas vai não fazer o trabalho dele, não. Pode fazer o trabalho. Não tem problema nenhum. Ah, o vice chamou Depois de um ano. Mas como está jogando, não. Você conhece o Tribunal do Rio, você Essa conhece para o ele, Ministério não. Público. Tá, eu quero, tem problema lá, tem problema lá. Eu quero apresentar essa ficha de cada procurador. Eu vou fazer quem que pode colocar para você acertar com o que Eu faço também, eu já fiz uma vez, lembrando, né, amanhã, Família, Bolsonaro. providencial, porque o Marcelo Monteiro, que aliás eu tenho uma Sério, formou. já respondeu o processo administrativo, ele As profissionaliza a pessoas gente. têm que ter uma jornal político. E está tudo bem. Não maldade com ninguém. Não, e ele sabe disso, ele tem o Flávio do comunismo. Eu já falei tanto dessa parte, eu já escrevi isso, que ele tá. Ele é todo certinho, sabe? Eu acho que ele se manifesta a favor do foro, contra a instituição. Ele acha que o Flávio está muito colocando nas redes sociais. Ele tem que chegar no Bolsonaro. Já falei pra caralho. Então, quando ele falou, por que ele está pressionando? Não é uma coisa normal, ele está pressionando por quê? Eles precisam, eles precisam, exatamente, então eles precisavam mesmo. Então, eu acho que uma coisa interessante que poderia ser feita, a gente poderia certamente levar a Luciana, essa denúncia, vai colocar toda a informação mais focado para que fosse apreciado pelo Ministério, pelo Paulo Guedes.
Exatamente. Não, ia ter problema. Aí já não sabe isso, trabalho de bolsa. Já tem um cara. O Brasil é ter problema. Não, o Brasil tem problema. Mas ele já fez. Já voltou. Mas ele deve estar para sair, mas pode sair. Tá no Brasil, vai igual não. E aí o que Ele ficou lá um tempo até arquivar, porque ele estudava. Depois foi a história, o delegado não tem nome, o delegado não tem nome. mas eu te passo. Como é que chegaram no nome dele? Quem passou? O que Ela aconteceu? fez um pedido de reconsideração. Eu tenho um pedido de reconsideração dela. Todo instruído. Eu poderia chamar um pedido de não aprendeu nada na cadeia. Na hora que ela fechou, prendeu todo mundo, desclassificou o garoto de tráfico para um e fez Esse é o caminho. Primeiro administrativo, se trabalha com isso. a gente já mandou 3 advogados deles virem falar comigo. Porque ele tinha que destruir, porque ele é um candidato a Ele cismou com isso. Eu fui numa reunião lá no início, assim que ele assumiu, uma amiga minha que é desembargadora, que faz um trabalho de assistência lá. Eu fiquei chocada. Eu fui essa assessora da Sessão uns 15 anos de minha vida. Eu costumo falar dele, eu não conheci o cara mais uma assessora, mas eu conheci o deputado. E fui lá, peguei uma faixa, ele mandou fazer uma faixa igual do Agora, desfile no gabinete. Vamos, a gente vai embora 8 horas da noite. É o caso de conversar com o chefe da Receita, ele não está pedindo nenhum favor. Não é favor não. Ninguém está pedindo favor aqui. Não é presidente. É o caso de conversar com o chefe da Receita. Ele não tem chance dele estar nisso aqui não, né? Não, o Toches não. Não, mas o Barcos é Eu acho que é o secretário da caso. Receita. É sim, é o 02, não é isso? Não tem problema. É o 01. É o 01 do Sérgio. Era ministro, meu foi para lá. Sem problema nenhum. certo. É. Pô, então... Sem problema nenhum conversar com ele. Não vai ter problema nenhum conversar com o Ah, Canuto. então ótimo. É o caso de conversar com o Canuto? Sim, um clique. Olha, em eu tese, falei um clique que você consegue saber. ele tem que manter esse se troço os fechadíssimo. funcionários da Receita Pegar gente de foram confiança dele. Vocês conversam esses duas sozinhos, porque o Canuto é muito inteligente. Tá? Tem que conversar com ele sozinho. Tá certo? É, já E deixar bem claro, muito grave. nunca sabe alguém está gravando alguma coisa, que nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Não, mas não. Não, você quer que não cometa o crime e que investigue. Presidente, até o próprio GSI, Até dizendo, até o você dá próprio uma GSI luz, teria você atribuição para isso, Sim. para fazer essa operação. Por quê? Porque o GSI tem essa atribuição, mas eu concordo que pode gerar uma fragilidade, Uma exposição. porque Pode pode virar gerar coisa pessoal. Ele sabe por alto dessas nulidades e está bem tendencioso. Porque o que acontece? Mas em algum momento o Flávio vai ser denunciado. Na verdade, eu consegui brecar isso com o meu habeas corpus. Eu vi, ninguém me contou. Eu li a denúncia em busca criança até no gabinete do Senado. Eu li porque tem promotores que não concordam com isso no Rio de Janeiro, que não gostam dessas maldades. Tem promotores que têm respeito pela família do senhor. Né? Eu conheço as pessoas, já defendi alguns familiares deles contra os próprios membros que fizeram esse tipo de maldade. Eu li, tá? Tinha uma denúncia pronta, um jantar marcado. Eles me odeiam, né? Porque na verdade eu acabei com a festinha deles, de Rússia, Mafã e essa turma. No dia seguinte, teria uma mega operação, o HC foi julgado, o habeas corpus dia 25 de junho, uma quinta-feira. Dia 26, a denúncia recebida, pareciam pronta, do juiz de primeira instância, o Flávio Tabaiano, todo mundo sabe. Que as filhas, o parente todo trabalha lá. Uma vez teria problema, teria uma dificuldade de resolver esse problema? Tem esse poder? O Mafã? É. Hoje não. Na verdade, o Marfan, ele até criticou o PGJ quando ele deu uma designação. Quando eu consegui o foro, o que o Gussen fez? Apesar de ter foro, eu vou dar uma designação especial para a primeira instância continuar investigando o Flávio. O Flávio é o único parlamentar com foro sendo investigado em primeira instância. Todo mundo está em segunda na GAUCRIM, atribuição originária. Quando ele fez esse especial, procedimento de controle administrativo do CNPP, para cassar essa decisão administrativa de designação especial, porque fere o princípio do promotor geral. Ou seja, infeliz a vida deles, entendeu? Não passa nada. Infeliz. Dia 27 acaba o prazo, parece que a gente está conseguindo eliminar e vai cassar essa decisão. O Marfan
Marfan falou, olha, você jamais deveria ter dado uma designação especial para a primeira instância, investigar o filho do presidente, você quer arrumar um problema pra gente. Agora não dá para desfazer. Eu falo, você não vai entrar no CNP, você não sabe como ela é. Entrei. Estava com Mangueira de Mel. Aí eu falei, Flávio, quer que eu vá lá de com ele? Eu falo, eu vou rever isso assim que ele prestar as informações. Então a gente vai conseguir isso. O Marfan não é a favor disso, mas não é o chefe da instituição. E o Bussen faz o que quer. Vai acabar em dezembro. A gente o cara que manda nessa área no grupo, na Procuradoria? Na verdade é o Bussen. O que ele faz? Quando ele deu a designação para a primeira instância, para dizer, não sou eu que estou perseguindo o Flávio, não. Sabe? Não sou eu, não, é a primeira instância. Mas por que você designação? Dele mesmo. Mas eles não, por que essa maldade? O presidente, eu acho que, olha só, o Ministério Público ele é psicopata, mas eles são bons com tudo. Eu fiquei sabendo que o Witzel, ele já montou o ministério dele para 23. Já montou. Tem idiota que acredita nisso. Ele acha... Impressionante. Ele conversa com o presidente da lei. Ele é doente, tem doença mental. Eu respeito. Eu falo de uma coisa Não, tem uma psiquiatra, a Vera Barbosa, ele tem uma falsa percepção. Ele se vê presente. Eu não posso te provar, que minha palavra não acredita. O ano passado, mesmo ano, encontrei o Vitor, não tinha esse problemão, bem pequenininho o problema, ele falou, resolve o caso do Flávio, me dá uma vaga no Supremo. Olha isso. Quem falou? Não sei para quem seria. O Vitor, né? Olha isso. Ele tem a polícia civil nas mãos. Não é chantagem, não. É sede de poder. Sede de poder. É. Então, você sabe o que vale você ter um ministro irmão teu no Supremo? É. Pois é. Na verdade, o que ele ia fazer? Ele ia colocar um procurador-geral. Não, o Flávio Itabaiana, deve ser o Flávio Itabaiana. Era o Flávio Itabaiana. Ele prometeu para o Flávio Itabaiana. Todo mundo tem uma equipe de Era o Flávio advogados. Itabaiana. E o meu irmão, nós defendemos os militares, né? Eu fui advogada do general Cerqueira na época da ditadura, eu era sócia do Rodrigo Roque. Resumindo, todos os habeas corpus que finalizou a Comissão da Verdade foram no meu escritório. Né? Todo mundo embaixo. Tem que sair, tem 50 empresários esperando no Tulipa, né? Tulipa. Ah, é, vermelhinho. Vou fazer uma coisa, querem falar com quem amanhã? Canuto? Presidente, eu sou aqui determinado. Não, que vocês, a quem interessa para a gente resolver isso? Eu acho que o CERPRO, se a gente puder. Mas qual a Você vai opinião? viajar mais domingo? Não, né? Vai viajar mais? Eu falo com o Canuto, agora eu falo com o Flávio, então. Qualquer hora do dia amanhã, Canuto. Qualquer horário, o nosso é 8h40 da manhã só. Eu já deixei a agenda ali para conversar com o Então, Flávio. cuidado para o que acontece. Isso aqui Não pode. ninguém está no tráfico de influência, a gente quer fazer justiça. Eu não bateu em mim até agora, presidente. Eu não sei se foi falou, eu não dou entrevista. A gente não pode Eu não falo com o Trump, eu só falo com o nome. 2 meses e meio que não paga nem pra. As coisas, a República Vai Federal. encher a boca do cara agora. Soubemos, presidente. Nós vimos isso, presidente. É porque dá raiva mesmo, mas, presidente, eles ficam esperando. Cada um. A gente tem nosso limite. A gente tem nosso limite, né? A gente só fica vendo isso o tempo todo. Eu escuto um negócio desse. Mas para evitar, se eu me ver, no dia do julgamento do habeas corpus, foi uma das maiores vitórias da minha carreira. São muito bravos. Já viu, meu pai tem essa formação aí. Não é que eu quero não dar entrevista, mas sabe o que acontece? Meu pai também fez a mão. Eles vão me bater. Então, Fez a mão e fez escola de educação física do Exército. Eu estou tentando. José Bonete. Depois mesmo, Paulo Marinho, né? Teu pai? O microfone estava na Eu minha sou boca. muito amigo dele. Aí ele vai assim, não, nunca fala. Eu sei. Tem um perfil bem diferente do Fred Góes. O Neto era filho do Avelange. Bota a cara muita tapa, entendeu? Até hoje é sensacional. Você sabe o que aconteceu, né? Até que dia que ele era filho do Avelange, até o dia que o Ricardo Teixeira fez uma proposta, no começo dos anos 90, fez uma proposta de corrupção com meu pai italianão de 1,90m, subiu em cima da mesa e deu um soco na cara do Ricardo Teixeira. Eu faria a mesma coisa. Eu não sou, Você não sabia, tá não. achando que eu sou moleque? Você vê que até hoje nenhuma pessoa aqui fez qualquer conversa para voltar ao jeitinho, nada. Não tem essa O conversa. diabo sabe pra quê, pai? O A diabo gente sabe pra fica quê. triste é que não tem esse tipo de conversa aqui. Fica triste, né? Mas como eu dei com ele aqui na reunião da educação física aqui desse ano. Ele também. O Bonete foi muito bom jogador de basquete. Eu quero ver esse espaço É um cara sensacional. Mas você achar, então, conversar. Ele é muito respeitado na turma dele, porque ele era muito Não inteligente. entendeu a importância? Entendeu? Olha só, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Todo dia, a gente não sabe também.
Porque tudo que a gente está falando, é válido. Eu não quero meu nome no jornal. Eu não quero falar onde mata até agora. Posso ficar com você? Por favor, a inscrição está toda aqui. Tá? Aqui toda Vocês querem levar e trazer amanhã? Isso. É o único que Não, vocês a gente. têm? Não, temos outro. Acho que tem uma inicial aí também, mas tem toda a documentação. Eu tenho muitos outros documentos além disso. Muitos. Com toda franqueza, eu tenho documentação que vocês podem deflagrar a operação amanhã. Com todo respeito. Eu não sou investigadora, mas é porque o que a gente está fazendo é o seguinte, a advocacia criminal hoje tem que ter uma investigação defensiva pesada. Entendeu? Se nós não atuarmos nessa área da investigação defensiva... Isso mudou de 15 anos para cá. É. Ninguém trabalhava na investigação antes da ação penal. Agora é o mais importante. E esse trabalho aqui, eu acho, eu com toda humildade... Essa vontade de trabalhar. Tira foto, não, depois você imprensa. Poxa, minha mãe é fã do presidente, ela fica tão orgulhosa. Eu vim de uma família extremamente simples. É verdade. Vamos lá, Maria. Vamos descer. Tudo bem? Como vai, Marcos? Tudo bom? Tudo bem, vocês? Tudo bem? Vou jantar. Mas eu acho que a gente vai resolver isso no Rio, a gente está todo caminhando para tal. Não é fácil não, entendeu? Não, eu sei que não. Mas Eu acho estou que a gente acompanhando vai bem o trabalho. processualmente. É bom ver que vocês estão no caminho bom. Cuidado com... Tem alguns caminhos para ir, Seu telefone, para acertar. É, porque na bolsa. Para Eu construir bem. acredito que a Então, gente consiga... eu acredito que a melhor saída é dentro da Receita, pegando sério, com uma apuração que não tem como voltar atrás, uma apuração administrativa que, se travar, judicializa. Tem que ser lá de dentro. Mas tem que ser, ó... Mas não pode ser do agente político, ministro da Economia. Tem que ser na Receita, apontado, mostrando que tem uma notícia para ele botar para baixo. Eu acredito, aquele negócio que eu até mandei para você outro dia, se a gente fizer um pedido de reconsideração, se a gente faz um pedido de reconsideração da demissão do Eduardo, que tem foi baseado nessas que tem toda a prova e que o corregedor da Receita já sentou em cima e ignorou. Imagina só, general, chega toda a prova de crime para ele praticado pelos funcionários da corregedoria e ele ignora. Ele é o corregedor geral da Receita. Mas E aí vamos ver como é que chega ali. A economia é mais complexa. Tem que E chegar tem a mais. É um negócio que eu não contei ainda, que é importante falar para os senhores, que é o seguinte: além disso, eu apurei, vou dar de presente, assim, um brinde, né, um bônus, algumas outras ações desse grupo. Ele tem uma das ações que é da COSAN, sabe o caso da COSAN? Uhum. Eles perdoaram uma dívida de 1 bi da COSAN, da ESSO. Então, eu tenho mais 8 delas. Mas isso já não foi no conselho aqui em cima? Não, Foi lá? foi lá. Foi lá embaixo. Tudo Tudo lá favorizado. embaixo. Tudo no Rio de Janeiro. Tudo no Rio de Janeiro. Você tá, olha só, Francamente, geral que bom. da República, vendo esse comportamento Isso do explica PDS, também a roubalheira no Rio de Janeiro. Porque quem tem moral para fazer alguma coisa com esse clima? Por isso que o Sérgio Cabral roubou o que roubou, Eduardo Paes deve ter roubado um monte, General, secretário de esse saúde pessoal roubou da pra Receita cacete tem para que o sair lá Sérgio Poço. imediatamente, eles os nomes. A gente fez a delação contra uma das delações contra o Sérgio Poço. fazendo essa... Essa parte eu não sabia. Pois é. Tinha colocado isso. Tá Delação para me dizer a oportunidade de dá uma lida. Contra a Tem saúde. tudo. Aí só tem 15 folhas. Viu que o Tudo que a gente secretário fala aqui tem do as Banês pessoas. foi Tem um trabalho de 2 preso, meses né? pesquisando. Loucura. Tendo contato com funcionários da Receita que foram demitidos por esses caras. Tem enriquecimento ilícito. Ele ignora a herança que ganhou do pai, ele ignora que a mulher tem um salário de beleza em Ipanema que é fatura. Ele ignora tudo. Demite o cara no mês e meio. Dá uma levantada nessa sala vergonhosa, não. Já foram roubar, pô. Que o esquema continua montado. Flávio, eu gosto muito do site da Você Receita. sabe que a gente tem Estão a gente adiantando, tem quem tem que para apurar vai acabar E prescrevendo, logo cadência, prescrição, uma se empresa livrando de que a provas
já está mostrando representa, diligência. Ao Obrigatoriedade queria de vender trabalhar. Porque ele está presente, Foca tiraria na o quadro. pessoalidade, foca Eu naquele vim meio. Como pessoalmente vocês estão para trabalhando fazer aqui, vai o entrar no controle, né? Para os clientes já não ter problema criminal. Aí no espelho lá embaixo produzido, eu vou pôr no Tem que ter toma lá na cama. É tudo É, eu sei, eu não sabia Não disso. o presidente da vida, isso não. Mas Loucura não tô, tem vou na investigação. Mas eu vou te perguntar, eu vou trazer as informações. Tem pessoas que muita estão informação muito para fazer, pouco, sabe? que já não trabalham na Anvisa e que Todo dia alguma coisa. Imagina eu monitorando isso, da hora que eu acordo, né? Até a hora que eu durmo, essa pessoa Tá o bom, Ministério né? Público não paro, assim, de sexta, sábado, domingo, eu tô com meu marido nos dias. Depois eu falo, essa parada pra causa. Não consigo encontrar, não consigo. Eu vou ter alguma reunião. Eles tinham tanto problema na HCE. Teve um diretor da HCE que acontece chamou no um funcionário governador, de que não fila tem governador. dentro da HCE. São questões Mandou políticas, abrir um galpão, ok? os caras Ok. fizeram um galpão de administração da especial. Tinha uma ambulância de 0 quilômetros que nunca entrou em carga para não romper o contrato com a empresa que fazia o serviço. Mas deixa eu contar uma coisa para o senhor. Vocês chamam de universidade, que a pessoa chama de jeito, que é o decano. As maiores Eles são que eu bons, né? faço a população da luta com o professor, eu sou filha da bisneta de militar. Meus avós dando cortejamento numa igreja. Meu avô trabalhando em escola, eu fui ministro da STM. Vanhal da Então, Cia, assim, eu sou doidão. e todos também na minha Se você vida. vocês já fizeram muito bem, botar isso para ele falar, Obrigada. É uma coisa Uma HCD não é quando eu quero. Tem que Uma coisa não esperar sair de Então, de férias. saúde, e a educação é uma coisa, É, livro didático e merenda escolar são os grandes ralos, mas é uma roubalheira o tempo todo. E aí cairia para cima Está disponível, né? Quer afastar o cara. Mas eu acho que esse caminho que a gente está é um bom caminho. Negro, pode eu tô Eu com acho que houve banca as coisas lá. Tá pro Supremo, então vamos instalar uma página. Aí pediu eu atrapalho a vida do cara. Eu pedi para Botei eles de frente, chamei. Você sabe, você vai ouvir a pessoa que vai chegar. Ficou copiando, eu faço. isso Acho que você quer aí, prejudicar ele, você não democracia, meu aluno. Diz que ele era meu aluno, que ele era garoto, jamais faria isso. Mas não é o que chega pra ele, as pessoas são ruins. Foi o professor do Vitor, que é o outro advogado do Flávio, que é meu amigo do Cível. todas as Quando mudou a composição, Independente de Alexandre, da polícia da Cível, vai ter um voto divergente. Pelo nosso regimento, o marcador que diverge passa a ser o relator. Eu, na composição. E a gente vai vigiar as férias de fundo e tal, beleza, beleza. É quando eu quero, entendeu? E isso brigando com o Fresco. pelo de população. Mas a gente, a solução é a gente Quis vincular o ministro Supremo à causa dele. É odiado por todo mundo, ninguém gosta dele. Não está sabendo construir o caminho. Gente que diz fazer isso tudo. A gente tem que ter três escolas, chegou a 40 anos, marcou o julgamento, não quero sustentar. Já se designou a procuradora para sustentar contra o parecer favorável. O caso é igual o caso do Consigo sangue. parecer favorável. Lembra de uma Que a vez Mônica que vota falaram com a parecerista. Eles saíram matando Na cada mulher, gente. Vocês vão embora quando? Aí eu vou embora. Olha só, mas eu vim pra cá para resolver esse problema. Meu voo está marcado para amanhã 8h40. Vocês estão vindo Mas direto eu para poderia. Brasília? Estou vendo basicamente semana sim, semana Espero não. o presidente sinalizar com quem vocês vão conversar. É o Canuto, mas acho que o mais importante é a receita. Eu vou falar. Eu acho que é importante Vou pedir você sinalizar. autorização para falar lá também. Aí conseguimos. Eu quero enrolar isso até a próxima administração. A gente vai conseguir 6 composições importantíssimas para o Flávio Norma Especial, de pessoas que não fazem parte da composição. Eu acho que vai dar Então, certo. seus celulares estão do lado de cá? A minha O quê? filha do Celular de falou. vocês? Estava na recepção, acho que está aqui. Ele fala, eu acho que eu exagerei. Vocês entraram por onde? Por lá? A gente entrou por aqui, não A foi? gente Acho que entrou por ali. A gente entrou por aqui? Do labirinto. Vocês estavam na casa do Flávio? Não, Covid. Não, a gente estava no Bem Hotel. Não. Meu pai me vetou de lá, porque ele queria vir, né? Porque ele estava ansioso com isso. Eu te falei que Aqui vocês deixaram o celular, não foi? Vocês deixaram o celular lá. estou falando. Mas eu aguardo o seu ok, tá com os nossos telefones. E o Flávio também tem. Chamadas.
Gente, muito obrigado aí. General, um grande prazer. Muito obrigado. Meu pai comandei um abraço para ele, gosto muito dele. Ele também gosta muito do senhor, Admirador admira dele. profundamente. Eu fiz curso de educação física, eu era segundo tenente. E ele era instrutor, ele era da CDE. E logo depois ele acompanhou o Avelange, não sei o quê, sumiu um pouco do circuito, mas eu gosto muito dele, gosto muito dele mesmo. E a Vou Recife. acompanhando. Tá legal. Amanhã eu vou pra aí. Eu lembro de viajar. A gente conversa então. Ainda vai, eu faço isso pra ele fazer. De quinta não vai com ele não, né? Não. Quinta eu acho que eu vou lá, te falei. Então tá, vou me despedir de vocês então. Até mais. Como vai, tudo bem? Não vejo mais vocês, né? Tudo bem? Da Covid, já teve? Nem eu. Então tá, então esquece. Ou então ele já teve nada, né? Nada, né? Não, Não é possível, Não, mas não assim, tem, a né? gente, nós não tivemos não. Pelo menos até 2 semanas atrás eu falei, Mas ele tá aí. Até mais. Né? Vocês entraram pelo elevador de lá ou de lá? eu vou tentar subir na sua Onde é parte, que vocês estão? mais Fizeram ideia. pelo térreo? telefone, a gente veio pelo Deus teste, a te gente veio de abençoe. táxi, pelo teste. Ainda pede vista. E a questão do foro dele, você analisava na STF? Porque se ele Sede de tivesse se reclamação, só mantido, se eles inovarem e se tivesse inventarem. mantido deputado estadual, ele estaria com foro, não é isso? Aí só. Tem uma Olha só, turma ele lá. não perdeu o foro, ele Eu acho que trocou. você tem que comentar o distinguish na outra turma. Que aí eu acho que a turma vai pro lado dele. Não tem hierarquia de cargo legislativo, certo? Pô, Certo. mas dá para se atribuir. Não tem Para desincompatibilização chegar a senador também. é muito mais difícil. Claro. Então, se ele tivesse deputado estadual, manteria. Em que momento ele ficou para a primeira instância? Nem um dia, nem um Nenhum. dia. E o Itabaiana lá, julgando o civil e o eleitoral. Isso A tem gente que abriu jogar para cima suspeição, também. representamos contra ele, está A respondendo. impessoalidade que o procedimento está na frente. Ou seja, está uma excrescência para todos os lados. Não, é uma aberração, é uma coisa horrorosa. Então, o que eu acredito é que você tem que construir o caminho, que é contundente que vocês estão trazendo, de chegar na lide correta, no lugar correto, sabendo que vai chegar para poder dar a decisão. E administrativamente, acho que dentro lá da Receita, acho que é o caminho. Lá vamos ver, vamos conversar. Sim, tá bom. O caminho tem que ser processual, tá? Materialmente é muito ruim, a história é ruim. Entrar no administrativo para você depois entrar no jurídico. Levantar uma questão processual de unidade. Entrar no médico, se fez, não fez, entendeu? Não é bom. Não é bom. Tá bom, vou deixá-las aqui. Hoje é um Tá bom. prazer, tá? Prazer. Prazer, Já tá para bom. convite. Ah, eu dou negativo. Cada vez que eu venho pra Brasília, eu faço exame. Até mais, pessoal. Obrigado, hein? Parabéns pelo trabalho. Boa.